Essa pintura aqui em cima se chama Ecce Homo, do artista Antônio Cícero. Se a gente traduzir Ecce Homo, significa eis o homem. E a gente vê aqui duas figuras, Cristo e Pilatos. E no caso, Pilatos condenando Cristo à morte. E Pilatos dizendo sobre Cristo, perante a multidão, eis o homem. Vemos duas figuras aqui radicalmente diferentes e que ocupam posições muito diferentes na humanidade. O primeiro, a de Salvador pela morte de si mesmo, e o segundo, aquele que condenou o Salvador à morte. O Cristo que se diz ser a verdade e o Pilatos que pergunta, que verdade? De algum modo, a gente vai ver dois princípios operando, e é sobre estes dois princípios que nós vamos falar hoje. Bom, hoje em dia, no nosso século XXI, com o fenômeno daquilo que nós podemos dar nome de pós-modernidade, talvez um termo que muitos aqui já podem ter escutado, parece que o tema se tornou um dos núcleos de discussão desse tema. Há ou não uma verdade absoluta? Por que a gente tem essa sensação de que atualmente a nossa sociedade está cada vez mais em mudança, num fluxo constante? Com tantas culturas, tantas religiões e tantos pontos de vista diferentes em circulação no mundo, será possível que a gente pode determinar uma única verdade superior a essas opiniões? Uma verdade por trás daquilo que aparece a nós? A epistemologia, ou teoria do conhecimento, tem uma definição clássica de conhecimento, uma crença verdadeira e justificada. Existem algumas discussões sobre a insuficiência dessa definição, mas eu não quero me deter nessa discussão epistemológica. Vejam bem que na definição de conhecimento, o componente verdade está relacionado. A partir da teoria da correspondência, a verdade se torna importante na medida que nós somos seres lógicos e de linguagem, diferentemente dos animais. Nós afirmamos coisas sobre o mundo e o que está além do mundo. Elaboramos formas complexas de linguagem. Somos criaturas que pensam diferentemente dos animais. Porém, aparentemente, existe uma certa realidade que está além da nossa mente, e a verdade parece ser justamente aquilo que vincula ideias, pensamentos aos fatos. Eu posso falar que isso aqui é de madeira. Madeira, uma palavra, uma afirmação. Existe um objeto aqui. Estou defendendo uma certa ideia sobre esse objeto. Isso seria um pouco sobre essa teoria da correspondência. E, porém, não poucas vezes, os nossos sentidos parece que nos enganam. Se a verdade é, então, um componente importante para o conhecimento, ela se torna um grande problema. Então, para completar essa questão, hoje em dia, como eu já havia dito, existe um amplo movimento em direção ao relativismo, uma crise com a verdade. O relativismo está relacionado justamente com a redução da verdade ao sujeito, ao que o sujeito pensa, e com a inexistência de uma verdade absoluta. É a isso também que nós podemos denominar como pós-modernidade. O fenômeno histórico e cultural que se identifica pela sensação de liquidez, transformação constante e uma certa desconfiança na sociedade. Ela nos leva a perguntar sobre o desaparecimento da verdade na nossa sociedade. Por isso, eu apresento a hipótese do início para responder esse problema. Existem dois princípios, a verdade e o poder. O espírito da verdade perante a emancipação do homem. Para explicar essa ideia e diagnosticar o nosso problema, é necessário que a gente faça um certo exame da história do pensamento. Isto é,
examinar o sentido próprio de pós-modernidade, entendendo que isso está após a modernidade. O que seria, então, modernidade? A modernidade seria esse período na história do pensamento que corresponde a uma transformação cultural, política, filosófica em relação à Idade Média. A Idade Média é definida como um período no qual governava a tradição, a supremacia da Igreja sobre todas as esferas e uma certa fusão, uma aparente fusão entre poder temporal e poder espiritual. A historiadora lá talvez seja melhor especificado que eu, mas a gente vai lá. Após a transição nos séculos XIV e XVI com o renascentismo, a modernidade vem com uma série de mudanças culturais. Uma delas seria a própria reforma protestante. Ao me referir àquela oposição entre Idade Média e modernidade, esta última introduz o humanismo. Uma certa ideia que põe o ser humano como centro na formação do conhecimento. Nesse sentido é que se fala de uma emancipação da razão. O homem, liberto das algemas da tradição religiosa, ele vê-se responsável por si mesmo em direção ao processo, ao conhecimento. Não se pode dizer que se trata de um processo repentino e de um rompimento radical. Na história da filosofia, a gente vai vendo filósofos modernos abrindo gradualmente, aos poucos, para esse processo, a partir de uma crítica escolástica, medieval, enfim. O filósofo Immanuel Kant, embora limitasse a possibilidade do conhecimento para os fenômenos, sem a realidade em si mesma, apesar disso, ele indica a autonomia do sujeito para buscar o conhecimento por si mesmo, com aquele termo ali, ó, Aufklärung, que significa, é um termo alemão que significa esclarecimento. O mesmo termo para a palavra iluminismo. Bom, nesse período, nós também temos o estabelecimento da ciência moderna a partir do desenvolvimento do método científico e da ideia de crença no progresso científico. Crença que é base para o movimento positivista. Temos a fundamentação de toda a estrutura da sociedade moderna. A filosofia natural do Francis Bacon, do René Descartes, será responsável pela elaboração desse método científico moderno, enquanto que, por exemplo, a gente vê em Descartes determinando o rigor científico a partir de regras bem fundamentadas para o conhecimento, regras racionais bem claras, um rigor que consiga vencer a dúvida e o ceticismo. Bacon, por sua vez, vai anunciar a ciência enquanto técnica, isto é, uma forma instrumental de domínio da natureza em direção ao progresso da ciência e da humanidade. Na epistemologia, os filósofos vão desenvolver o funcionamento do conhecimento a partir da relação entre sujeito e objeto. O sujeito é aquele que conhece e é ativo no processo do conhecimento, e ele é determinante, ele dá a forma e o conteúdo ao objeto. Por sua vez, o objeto ele é passivo e se submete nesse processo como uma forma maleável. É isso que a gente vê, por exemplo, em testes científicos de laboratório, enfim. Exploração dessa relação de conhecimento, sujeito e objeto. Embora essa forma de conhecimento tenha uma devida importância para estabelecer a ciência, ela amplia o seu alcance para além dos seus limites. Por exemplo, a concepção instrumental de ciência, conforme o empirismo do Bacon, aponta para o domínio do sujeito sobre o objeto a partir da técnica, como eu havia dito. Já em Descartes, o seu racionalismo aponta na superioridade da razão, daquele que ele chama de, o termo latino, res cogitans, que significa coisa pensante, sobre a matéria, seria a res extensa. E o que isso significa? A razão superior à matéria também tem um poder determinante no que tange a natureza e as coisas materiais. Ela dá a forma que ela pensa, né? Além disso, essa cisão entre sujeito e objeto
promove, por último, uma certa separação entre o que é humano e o que é natural. O âmbito humano é a instância qualitativa da cultura, da liberdade, distintamente do âmbito da natureza, que é aquilo que é quantitativo do número das leis naturais e das causas determinadas. É basicamente a diferenciação entre ciências humanas e ciências exatas. Bom, conforme Bob, eu esqueci de pesquisar como é que fala esse nome. É um filósofo holandês, esses nomes são muito estranhos, né? Bob Goodsart. Em seu livro Capitalismo e Progresso, uma das raízes dessa crença no progresso que eu falei, essa ideia de que a história humana está progredindo, vai se encontrar no movimento espiritual da modernidade que se chama deísmo. O deísmo é essa doutrina que dá um sentido totalmente diferente à noção de providência humana. A ideia do controle e soberania de Deus é substituída pela crença em uma espécie de grande relojoeiro que produziu uma espécie de um relógio mecânico autômato. Isto é, a ideia de que o mundo foi entregue para as leis naturais por Deus como um relógio mecânico que funciona por si mesmo, sem a dependência de Deus. Essa concepção, por exemplo, está em Adam Smith, em John Locke, ou seja, por isso que é a ideia do deísmo e que tem a ver com a ideia de crença no progresso, porque a história está progredindo sem uma certa relação com Deus. Para falarmos do desenvolvimento da razão, se em Kant, ao estabelecimento dos limites da razão, como eu já havia dito, e do seu alcance, do que ela pode alcançar, posteriormente, Hegel, o filósofo alemão Hegel, vai ampliar essa capacidade. A razão agora vai alcançar limites inimagináveis do que ela pode conhecer, do que ela pode alcançar e do que ela pode determinar. Bom, nós estamos falando aqui do que é modernidade, daquilo que antecede a pós-modernidade. Ao dar esse contexto ao período moderno, em relação à verdade, precisamos ver 5 processos agora que eu vou resumir. O primeiro é a confiança na razão para o processo do conhecimento, a autonomia da razão. O segundo, conhecimento da verdade mediante a relação entre sujeito e objeto, que é a verdade científica, apesar das discussões do seu limite e do que ela pode alcançar. Terceiro, a separação e cisão entre natureza e liberdade, aquela separação entre humano e natureza, né? Quarto, um ideal positivista de instrumentalização do saber para domínio da natureza, das coisas e da realidade. E, por último, em quinto lugar, o deísmo. Isto seria modernidade. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, acho que muita gente que já ouviu falar, geralmente vai se referir à modernidade com o termo sólido, em contraste com a sua definição de pós-modernidade como modernidade líquida. Por quê? Compreendemos aqui que existe uma interação objetiva entre verdade e crença na razão humana, conforme uma noção de razão universal. Essa é a crença da modernidade, uma razão universal. Por isso existe uma solidez que é própria da modernidade, originada da razão. Nós estamos falando de um período que surge todas as estruturas da nossa sociedade atual, por isso o termo sólido. Bom, nós fizemos aqui o diagnóstico do que é modernidade. Agora, vamos falar um pouco do que é pós-modernidade. Mais ou menos no século XIX e século XX, nós vamos enfrentar uma série de processos culturais e filosóficos que vão desembocar numa crise da razão. No século XIX, isso seria a crise da modernidade, né? No século XIX, nós temos diversos filósofos que vão questionar ou remodelar as ideias de Hegel, que Hegel relegou à história do pensamento, até coloquei o nome de alguns filósofos lá em cima, sobre essa capacidade quase divina da razão. E eles vão trazer essa preocupação desses pensadores com a realidade dos fatos históricos, da sociedade e própria ao ser humano. Então, eles vão começar a se mover da esfera da razão.
Porém, uma certa figura aqui vai ser importante para estabelecer essa crise da modernidade. E é o polêmico filósofo Friedrich Nietzsche. Ele é bem polêmico, a gente vai aprender muita coisa polêmica, mas a gente vai responder, gente. Bom, Nietzsche, ao fazer um diagnóstico da sociedade da época dele e uma análise da história, ele captou um certo processo de secularização que a sociedade europeia enfrentava. Deriva-se aí daquela famosa afirmação de Deus está morto, que ele percebeu uma certa falta de presença divina nos assuntos e funcionamento da sociedade. Além disso, ele rompe tanto com o pensamento grego clássico e com o cristianismo, ao apostar numa doutrina que a gente denomina como perspectivismo e no niilismo. Ao se opor ao cristianismo e ao platonismo, Nietzsche compreende que está enfrentando na cabeça dele um certo dualismo que nega a terra e as coisas terrenas, seja na ideia platônica de um mundo das ideias, o Juan aqui, o fã do Platão, e o mundo sensível, e a ideia de um paraíso cristão em oposição ao mundo terreno. Sobretudo, para ele, o ser humano possui uma certa força motriz que move e que também o define. E essa força se chama vontade de poder ou potência, que busca reafirmar as coisas da terra, a terra, sem qualquer esperança para além do mundo terreno. Nós temos aqui essa figura, né, esse termo que o filósofo chama de Übermensch, um termo alemão do filósofo que significa super-homem, além-homem ou sobre-homem. O super-homem é descrito pelo Nietzsche como um certo indivíduo que busca a transvaloração de todos os valores através dessa sede de poder ou vontade de potência, né, na manifestação criativa em superar essa destruição que o niilismo faz de todos os valores morais e em reavaliar ideais velhos e em criar novos ideais. Como um indivíduo que se encontra acima do bem e do mal, o super-homem cria os seus próprios valores e reafirma a terra em detrimento de uma esperança supraterrena. Deriva-se a ideia de um perspectivismo, porque a verdade não está mais num lugar absoluto, mas na posição do indivíduo. É polêmico? Sim, é bem polêmico. Mas a gente ainda vai responder essa treta. Bom, outro fenômeno que a gente deve destacar como um reflexo da crise da verdade e que acaba também respingando na própria definição do ser humano é o existencialismo. Antes disso, tem as Segundas Guerras Mundiais, no século XX. A gente estava cortando esse tema, né? Porque isso também gera uma certa crise. Porque se a modernidade construiu essa esperança na capacidade da ciência em estabelecer o progresso, nós vemos duas grandes guerras que colocam em xeque não apenas essa crença, mas os seus pressupostos, porque as duas guerras é uma produção da modernidade. O que produziu armas, o que produziu a bomba atômica? Chama-se ciência. É nesse período, e após esse período, que nós vamos ver muitos filósofos criticando aquela noção de conhecimento na relação entre sujeito e objeto, a ideia de uma razão instrumental, enfim. Outro fenômeno que devemos destacar, como reflexo dessa crise da verdade, que também acaba respingando numa definição do que é o ser humano, é o existencialismo, que está bem na moda hoje em dia, né? Todo mundo hoje em dia fala Bauman e existencialismo são as duas coisas que estão mais na moda hoje em dia. O existencialismo representado aí pelos pensadores franceses do século XX. Sartre, ao apostar nessa definição do conceito de nada, isto é, do que o ser humano, abandonado a sua própria existência, ele não possui qualquer definição pré-existente de ser humano ou de uma identidade, ele é responsável por si mesmo para determinar quem ele é, e ele é responsável por suas próprias escolhas e por tudo que ele faz. A filósofa existencialista e feminista Simone de Beauvoir vai ampliar
essa ideia, no caso, para discussão sobre gênero e sexualidade. Diante da crise da modernidade, temos aqui o princípio da pós-modernidade e do nosso século XXI. Bauman, ao denominar a pós-modernidade como modernidade líquida, ele evocou toda essa sensação de fluidez e constante transformação social e cultural e o crescente individualismo da nossa sociedade atual. Bauman descreve a modernidade, a pós-modernidade, como modernidade líquida, como se estivesse no fio do tempo. Quando pensamos nas coisas sólidas, vemos que elas possuem dimensões espaciais bem definidas, como esse celular. As coisas sólidas têm uma forma firme, mas elas resistem ao impacto do tempo. Os fluidos, por sua vez, não possuem qualquer forma e sempre podem mudar. Eles preenchem qualquer espaço para onde jorram. Os sólidos suprimem o tempo, mas para os líquidos, por sua vez, o que importa é o tempo. Vemos que a pós-modernidade, conforme Bauman, está intimamente relacionada com o processo, com essa ideia do temporal, do que é passageiro. É a radicalização do processo de secularização. Para lembrarmos que a palavra secularização é uma palavra que se origina do termo século, que já está presente na literatura bíblica e mesmo agostiniana, e essa palavra indica o tempo presente em oposição à eternidade. O secularismo crescente na pós-modernidade, que se opõe àquelas formas sólidas da modernidade, que tentavam almejar construir uma certa ideia de eternidade a partir do século, do tempo, uma eternidade secular, e agora a pós-modernidade prepara o mundo presente para uma forma cada vez mais móvel, vinculada ao tempo. É aqui que nós encontramos a nossa grave crise com a verdade. Verdade que é reduzida a cada perspectiva de cada sujeito ou cultura. Isto é, a ideia da doutrina do construtivismo social. Tá ali. O que é essa doutrina? Essa teoria vai entender que toda teoria da verdade é retirada de uma fonte objetiva ou exterior ao ser humano e vai reduzir toda teoria da verdade à história, à cultura, à sociedade, ao tempo, basicamente às relações de poder que se transparecem nessas estruturas da sociedade, da história, da cultura. O que nós podemos concluir disso tudo que eu acabei de trazer? Geralmente, nós situamos a pós-modernidade em rompimento com a modernidade, assim como a gente coloca a modernidade em oposição à Idade Média. Mas, na verdade, a autonomia da razão na modernidade, que eu havia falado, é a gênese da própria pós-modernidade. A aposta nessa ideia de autonomia da razão fundamenta o antropocentrismo, que é princípio do relativismo pós-moderno. Fazendo uma diferenciação, na modernidade o ser humano é autônomo para conhecer a verdade. Na pós-modernidade, a verdade desaparece e o ser humano se torna autônomo para estabelecer a sua própria verdade. Porém, nós temos uma certa contradição, que todo pensador relativista e pós-moderno nunca consegue lidar. Se tudo é relativo, a ideia de que tudo é relativo também é relativa? Melhor, se não existe uma verdade absoluta e toda verdade é relativa, a verdade de que não é uma verdade absoluta é absoluta? Porque se ela não for absoluta, a gente contradiz a ideia de que a verdade é relativa. Ou seja, existe uma certa contradição aqui. Podemos ver esse problema já analisado em C.S. Lewis, em A Abolição do Homem. Ele descreve essa ideia do absoluto com a palavra chinesa Tao, e que toda noção de valores morais que diversas sociedades e culturas tradicionais e ocidentais possuem, uma ideia de lei natural, proviria desse Tao.
Quando alguém pensa pisar em fora do tal e estabelecer seus próprios princípios, na verdade está apenas trabalhando com os destroços e restos do próprio tal. Isto é, um absoluto esquartejado, uma verdade partida. Isso não mostra que tem que ter uma verdade. A questão é, qual é essa verdade? Diante disso, temos um quadro desenvolvido aqui. A emancipação do ser humano de categorias eternas a partir de um ideal de poder e a afirmação do ser humano em si mesmo. A modernidade confere ao homem a razão instrumental e o cientificismo. A pós-modernidade confere o poder e a ausência de uma verdade absoluta. Aqui a gente tem esse princípio que eu abordei no início, o princípio do poder. Como que a gente vai responder essa tragédia? Bom, agora a gente vai falar de Bíblia, né? E do outro princípio, finalmente. Eu não vim falar só de filosofia aqui, não. Que é justamente o nosso antídoto. Vamos ver como é que a gente pode tecer uma narrativa a partir das escrituras para a gente diagnosticar esse problemão que a gente colocou aqui. Mas antes de discutir as fontes bíblicas do tema da verdade, é necessário que a gente entenda o drama da criação, queda e redenção do ser humano, a fim de entender como é que dá esse modo de encontro com a verdade. Bom, em Gênesis 1, nós vemos que Deus cria o universo por meio da fala. Ele diz algo e algo acontece. A doutrina da creatio ex nihilo, isto é, criação a partir do nada, concebe uma certa estrutura ontológica para a realidade da criação. Como as coisas provêm do nada, elas se situam entre o ser e o não ser. O André está arrumando a discussão ali, né? Isto é, a noção metafísica de movimento. De que as coisas podem mudar e se transformar. Isto é, isso põe uma certa ideia de multiplicidade na realidade criada. Porque as coisas podem mudar, elas podem se mover, porque, enfim, nós temos uma semente de uma árvore, a árvore se transforma numa árvore, e depois a árvore morre. Isso é a ideia de movimento. Isso dá uma certa noção de multiplicidade na realidade criada, né? Devido ao caráter mutável das coisas. Porém, existe uma certa unidade na criação. E essa unidade é a ordem na criação. Porém, quem tanto retira as coisas do nada e lhe dá formas e ordem é Deus. Pensamos aqui essa ideia de uma certa unidade, por exemplo, nós temos um certo conceito de árvore que se aplica a várias árvores. E a gente entende que existem leis no universo que não fazem o universo se transformar num mero caos. Por isso existe uma certa ordem no universo. E não tem como essa ordem provir do nada. Ela provém do próprio Deus. Além disso, é importante destacar que a palavra de Deus é criadora. Curiosamente, em Gênesis 2, uma das tarefas que o Criador concede ao próprio Adão era a atividade de dar nome aos animais e à criação. Essa tarefa concebe o papel do ser humano de nomear e compreender o significado da criação, porque a criação foi feita da palavra. Existe uma palavra que está lá na criação, e o ser humano, como um ser criado racional, que foi criado para dar nome à criação, ele descobre o significado da criação, a palavra que está na criação. Em Gênesis 3, 4, 5, após a criação do universo e do ser humano, nós temos a narrativa da queda humana a partir da tentação da serpente. Vamos ler? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A queda e a tentação a qual Adão
e Eva cedeu sobre o comer do fruto da árvore do conhecimento, está relacionado com a razão moderna, como um ideal de emancipação do sujeito para o conhecimento da verdade e, fundamentalmente, de instrumentalização da verdade e da realidade. Kierkegaard, no seu livro Conceito de Angústia, quando fala do conhecimento de Deus, ele comenta em uma certa nota de rodapé que o conhecimento divino é inteiramente criador. Se toda a realidade é criada por Deus, logo se Deus conhece algo, é porque ele criou esse algo. Não há como existir algo que Deus conheça sem antes que ele tenha criado. Logo, quando entendemos isso, entendemos que o conhecimento de Deus cria. Conhecer é criar para Deus. Logo, nesses versos, precisamos atentar à tentação da serpente. Como Deus conhecerão o bem e o mal? Essa tentação, primeiramente, evoca o desejo que o diabo buscou colocar no coração humano, isto é, o de ser igual a Deus, ser como Ele, destituí-lo de seu trono para se colocar nele, que é o orgulho. Em segundo lugar, ser como Deus e conhecer o bem e o mal é, na verdade, criar o bem e o mal, estabelecer a verdade a partir de si mesmo. Nesse sentido que nós falamos que o projeto da razão moderna e a autonomia humana se equivale à ideia de queda. Curiosamente, o antropólogo Ernest Becker, no livro A Negação da Morte, que é um livro excelente, ao realizar um diagnóstico da condição antropológica do ser humano, ele sustenta que existe um desaparecimento do medo da morte como um instinto reprimido a partir de uma certa pulsão religiosa humana pelo heroísmo. Ele vai relacionar noções psicanalíticas de Freud e Kierkegaard e vai reformular a teoria psicanalítica, o complexo de Édipo. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar nessa teoria, né? Que para ele, na verdade, é, conforme os estudos posteriores de Freud, uma busca narcisista de superar essa condição, a condição humana, por um processo, por um ato narcísico. Supõe um radical projeto do homem, a causa sui, um termo latino que significa causa de si mesmo, ser causa de si mesmo. Tornar-se Deus e exercer o controle do próprio destino. Ele não é teólogo, eu acho que nem cristão é. O Ernest Becker. E esse processo, essa ideia de causa sui, revela que o problema edipiano, mal reformulado por Freud, é então o problema adâmico. Ser causa de si mesmo, libertar-se de uma origem pré-determinada no impulso heróico de saltar a própria morte. Por isso a ideia de negação da morte. E como diz a própria serpente para a Eva, e como ela diz para a gente até hoje, vocês não morrerão. Entretanto, o projeto edipiano, em direção à causa sui, implica que o caráter humano, como diz Ernest Becker, é uma mentira vital. Já que qualquer negação da morte, um esquecimento de que morreremos, é, sobretudo, um instinto reprimido, sobretudo na modernidade. O impulso por poder e de sobressair à morte é, fundamentalmente, uma mentira vital. Em Gênesis 3, 4 e 5, então nós temos a narrativa da queda, que é um princípio da modernidade, da razão moderna. Mas, Mas em Gênesis 11, 1 a 9, encontramos o resultado disso encarnado na pós-modernidade, que é a história da Torre de Babel. A gente tem que se atentar que existe uma certa relação entre linguagem e razão. A gente pensa a partir, com a linguagem, de modo que a linguagem só tem significado a partir de uma razão que é amparada na realidade. Se eu falo uma coisa, uma certa ideia, uma certa linguagem, só vai ter sentido se ela tem um sentido de referência.
Lembremos que a tarefa que Deus concedeu a Adão, dar nome às coisas, traduzir o significado da realidade como um ser racional. Lembremos que a realidade criada tem uma certa multiplicidade. Vamos conferir os versos 4 a 9? Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade como uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui diante lhe será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com várias línguas, com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Bom, aqui a gente temos um impulso humano de orgulho e emancipação, alçar-se ao céu, serem famosos, isto é, buscarem a partir de seus próprios esforços, o seu próprio reconhecimento. Toda razão se revela em uma linguagem, mas a partir de um ideal de razão autônoma, não submetida mais à realidade, e a um princípio que lhe é superior à própria razão, nós só temos uma razão que é reduzida ou a um indivíduo ou a uma coletividade de indivíduos. Temos a criação de várias línguas. De indivíduos que não se entendem. A maldição da Torre de Babel, de Deus contra o ser humano, é, na verdade, a revelação da intenção egoísta de cada projeto de emancipação humana à parte de Deus. Pessoas divididas umas com as outras e consigo mesmas, em suas próprias paixões, reduzidas a um ideal de razão instrumental e subjetiva, que é determinada pelas intenções e paixões divididas do próprio ser humano, que não pode ver o outro, o próximo e nem o próprio Deus. Pois o seu modo de compreender a realidade é destituído de um princípio absoluto, orientada pela multiplicidade da realidade criada, pela multiplicidade que está dentro dele. O homem reduzido ao poder, como diria Lewis, é um indivíduo escravo dos impulsos naturais que são por naturezas difusos. A pós-modernidade é a revelação da Torre de Babel. Agora imagine se este princípio vier à tona até o seu limite, quando cada indivíduo é reduzido à sua própria subjetividade. Qual inferno teríamos em terra? Por isso que eu li aquele texto no início, né? Bom, diante dessa tragédia inaugurada por Adão, onde que nós podemos, então, ver a verdade? A sua voz já não se escuta nas esquinas, escutamos apenas os ruídos e os ecos dos narcisos, os lagos da sociedade humana, de cada ser humano, vociferando a sua própria verdade e as suas ideias, seus desejos e intenções, sem sentido de uma verdade eterna, negando a própria realidade. Onde que nós poderemos encontrar a verdade? Quando a verdade científica e objetiva, até mesmo essa verdade, só revela a natureza do nosso coração em instrumentalizar a verdade, instrumentalizar a realidade. E o perspectivismo pós-moderno simplesmente nega e esquarteja a verdade em pontos de vistas diversos. Então, em Belém, uma pequena vila da Judéia, nós temos um fato paradoxal: a epifania da verdade. Os evangelhos sinóticos
focam o nascimento temporal e histórico de Jesus e sua relação genealógica com os antepassados judeus. Mas João quer ligar a revelação de Cristo a algo que antecede mesmo o seu nascimento, a partir da Virgem Maria. Vamos ler João 1 assim. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O termo que João usa aqui para falar de Cristo é o termo grego logos, palavra. Existe uma série de debates que a gente vai encontrar para encontrar as fontes desse termo, tanto na cultura helenista quanto na cultura hebraica. Mas quando a gente confere a tradição helenista, a gente encontra em diversos filósofos gregos diversas noções de logos, termo de onde a gente deriva mesmo o termo, a palavra lógica. Lógica vem de logos, que vai se referir tanto à razão quanto a discurso. No contexto helenista, havia então essa ideia de que o mundo era regido por uma ordem, e essa ordem era o logos, uma forma racional que fundamentava a própria estrutura do universo. Então, a razão, o logos, está no próprio universo. Ao contrário da modernidade que separa essas coisas. A razão agora está no ser humano. E aí a gente tem essa frase em grego, né? Enarché en hologos, kai hologos en prostotheon, kai theos en hologos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Por isso, João situa a origem de Cristo em algo anterior ao próprio mundo. Ele quer expressar a própria divindade de Cristo e revelá-lo como o Logos. Cristo é o Logos, Cristo é a ordem do mundo, é a razão do universo. A encarnação do Logos é o paradoxo absoluto, é a união do imutável com o mutável, o Criador e a criatura, o eterno no tempo, a ordem da criação na criação. Além disso, quando eu falei sobre a criação do universo no início, havia dito que Deus fez por meio da sua palavra. Quando a gente verifica a presença da Trindade, e toda a Trindade está presente na criação, lá em Gênesis, a palavra criadora de Deus é o próprio Cristo. Deus cria o mundo por meio da palavra. Deus cria o mundo por meio de Cristo. De modo que, por exemplo, em Colossenses 1, 16 a 18, quando nós encontramos aquele relato que diz que por meio de e para e por Cristo todas as coisas são feitas, aquele que estava antes da criação, nós vemos que a essência da própria criação se encontra no próprio Cristo. O significado essencial e metafísico do universo se encontra em Cristo. Deus é absoluto, imutável e incognoscível, mas ele se revela em Cristo, e em Cristo nós podemos ver a face de Deus. Em João 14, 6, esse logo se refere a si mesmo como a verdade. O que se refere às expressões de verdade na Bíblia, as fontes do tema da verdade nas Escrituras têm dois contextos. O contexto helenista e o contexto hebraico. O termo grego aletheia, o termo grego, para a verdade, geralmente está relacionado ao aspecto racional e o aspecto lógico do conceito. Aquilo que revela o estado de completude das coisas. Já o contexto hebraico, nós temos os termos emet, traduzido por firmeza e verdade, e o termo emuna, que é concebido como estabilidade, verdade, firmeza.
E geralmente o seu sentido está associado ao aspecto pessoal e moral da verdade, não com os fatos, mas aquilo que está no sentido de uma pessoa que pode ter o status de verdadeira e pode ser crida. Essas podem ser as fontes do tema da verdade que podem estar influenciando o pensamento de João. Mas vejam só, a verdade se manifesta no mundo judeu no primeiro século de nossa era. E essa pessoa é a pessoa de Cristo, que afirma ser a verdade absoluta. Como é que a gente pode ver essa verdade? Eis que essa verdade é erigida ao seu ponto máximo, no lugar onde ela seria revelada, mais revelada em sua maior glória. Estamos chegando nesse momento. Em João 18, 36 a 38, a verdade encontra Pilatos. Vamos ler esse relato, então? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei? Você disse que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou, que é a verdade? Aqui nós temos o encontro de dois princípios que eu havia falado no início. O princípio do poder e o princípio da verdade. Cristo e Pilatos. Quem é Cristo? A verdade. Nessa passagem, nós vemos que Cristo possui um reino que não pertence a este mundo, pois é um reino espiritual. Diante da pergunta de Pilatos sobre se Cristo é rei, Cristo confirma que é, mas seu reino é diferente, é um reino que é testemunha da verdade. Vemos que aqui o reino de Cristo é um reino da verdade. A palavra reino revela o poder, a soberania, a força política. Porém, o poder de Cristo é o poder da verdade. E o que Pilatos é diante de Cristo? Pilatos está representando aqui o poder de Roma, o poder político, o poder imperial de Roma. A força do poder temporal. Pilatos é o poder temporal. O que ocorre quando o poder temporal encontra a verdade? O poder pergunta, que é a verdade? A gente não pode determinar muito o sentido que Pilatos associa ao termo verdade, que geralmente está ligado com o termo latino veritas. Porém, nessa pergunta não existe interesse por verdade, ele não está curioso para saber o que é verdade, tanto que o bloco do texto conclui aí. O poder pergunta que é verdade. E essa pergunta revela a indiferença à verdade no próprio Pilatos. Porque Pilatos detém o poder. Vejamos que aqui não existe oposição direta entre Pilatos a Cristo. Encontramos até uma postura meio em cima do muro do governador. Essa postura se dá na medida que um poder temporal não tem vistas de se opor à verdade, como se ela fosse algo que ela tem que lutar e enfrentar, pois ela mantém uma certa postura de ambiguidade. A indiferença é que para o poder temporal, a verdade é irrelevante, inexistente ou arriscada demais para si mesma. Ela pode ser um dos três. A indiferença é própria ao ceticismo com a verdade. Mas se crer na verdade pode significar riscos para si mesmo, é melhor ser relativista e destruí-la. Pilatos é o homem prático do poder, o cético e o relativista. E ele pergunta, que é verdade? Essa é a pergunta do poder temporal. Que é verdade? Curiosamente, nós falamos de um filósofo da crise da modernidade, polêmico lá, que comentou esse pequeno trecho sobre a conversa entre Pilatos e Cristo. É o próprio Nietzsche, que vai defender a postura de Pilatos perante Cristo. Ele disse que Pilatos é a única figura dos evangelhos que merece respeito. Vamos lembrar aquelas ideias que ele trouxe. Ele defende noções de vontade, de poder, a transvaloração de todos os valores e a ideia de super-homem. Pilatos é, nesse sentido,
O Ubermensch é o super-homem. Vemos como a modernidade, com aquele ideal de instrumental e emancipatório de razão humana, leva ao espírito da pós-modernidade, que radicaliza esse processo, esse princípio, ao ponto de se opor à verdade. Esse princípio se encarna em Pilatos. Em Pilatos está todo aquele que recusa a verdade, em virtude do poder temporal. Porém, mas o que faz a verdade diante desse poder temporal que o nega? Lemos que a verdade possui um reino. Ela tem um poder, mas ao invés de sublevar tal império com violência e força, a verdade é crucificada e morta. O poder temporal condena a verdade à morte. Temos aqui o encontro entre o crucificado e Pilatos. A morte da verdade sob o poder temporal. O fato mais paradoxal que nós poderíamos ter. Porém, a própria morte de Cristo na cruz era também a sua missão. O decreto soberano de Deus para a salvação de muitos. Além disso, existe uma esperança. Cristo ressuscitou e demonstrou que a verdade e que ele é mais forte que a morte. Sem ressurreição não há esperança. A nossa esperança em um mundo dissolvido e repartido na ausência da verdade não se encontra na força do poder temporal, mas está no fato de que a verdade ressuscitou, embora houvesse sido assassinada na sociedade romana. Porém, como nós podemos entender a verdade e a narrativa da verdade, quando vemos que no espírito humano ela é negada pelo poder temporal e pelo império do orgulho humano. Ela é negada por cada coração humano que traz aquele mesmo princípio adâmico, a semente de Adão, o princípio da autonomia humana. Como que a gente pode encontrar essa verdade? É fato que nós não podemos apostar no ideal moderno de conhecimento da verdade, como eu já havia dito. Como amantes da verdade, o grande ideal que a própria filosofia antiga ousou buscar, não podemos também ver-nos reduzidos ao relativismo. Onde a verdade está, existe um lugar no qual essa verdade se revelou e que posteriormente, ao longo da tradição cristã, ela vai se revelar. Essa verdade que inaugura uma nova concepção de ser humano e também uma nova forma de conhecimento. É o conhecimento da verdade na interioridade humana pela revelação espiritual. A aparição de Cristo como a verdade modifica a nossa percepção da verdade do processo de conhecimento. O paradigma científico de saber, que envolve aquela relação entre sujeito e objeto, quando se amplia para o conhecimento da verdade em sua inteireza, a reduz à categoria de objeto. Na pós-modernidade, sem categorias de verdade, esse objeto fica livremente à disposição do ser humano. Curiosamente, em A Abolição do Homem, C.S. Lewis, ao criticar os pressupostos instrumentais do saber científico e do relativismo presente na concepção moderna, compara os esforços da ciência moderna com os esforços da própria bruxaria, naquilo que ele chama de oferta do bruxo. Essa oferta consiste em ceder ao poder, que o homem ceda objeto atrás de objeto e, por último, a si mesmo, a própria natureza em troca de poder. Com natureza, nós entendemos aquela noção de objeto sobre o qual a gente concebe poder. O fato é que tornar tudo como mera natureza, como a ciência faz, a fim de investigá-la para manipulá-la, isto é, colocar o seu objeto no laboratório, dissecá-lo, revelar a sua anatomia com fins instrumentais, é a grande oferta do bruxo.
A bruxaria, nesse sentido, para Lewis, é irmã gêmea da ciência, na medida em que ela também busca, mas por meios mágicos, exercer domínio sobre a natureza e conformar a natureza ao ser humano, como a própria ciência faz, mas por meios racionais. O grande fato é, ao que transformar todas as coisas em natureza, para você ter poder sobre a natureza, com o fim de dominá-la, na verdade, como diz Lewis, é ceder poder para a própria natureza. Até o ponto em que o homem deixa de ser homem e se torna mera natureza, isto é, um objeto. Como ele diz em Abolição do Homem. Portanto, no momento mesmo da vitória do homem, essa frase aqui em cima, sobre a natureza, encontramos toda a razão humana sujeita a raça humana sujeita a alguns poucos indivíduos. E estes indivíduos sujeitos àquilo que neles mesmos é puramente racional, aos seus impulsos irracionais. A natureza, livre dos valores, controla os manipuladores e, por intermédio deles, toda a humanidade. A conquista do homem sobre a natureza revela-se, no momento da sua consumação, a conquista da natureza sobre o homem. Lembremos que na modernidade introduz-se uma separação entre a natureza e a liberdade, sendo que o humano é definido a partir da liberdade, como um ser que detém poder sobre a natureza. O que Lewis está falando, é a perda do humano mediante a oferta do bruxo, na medida em que tudo se transforma em natureza, quando ele tenta ampliar a liberdade. Novamente, isso aqui não é uma mera crítica à ciência, já que essa também tem o seu valor para a nossa sociedade. Estamos falando aqui quando todo conhecimento é reduzido ao mero saber científico, sem compreender que existem formas de conhecimento que não se reduzem a esse saber, e que a própria realidade não pode ser reduzida à ciência e à mera utilidade. Falamos então aqui, da representação da modernidade e da pós-modernidade, aquilo que a teologia cristã defendeu como orgulho. Isto é, a emancipação do sujeito de categorias espirituais e eternas. Falamos como a modernidade introduziu aquele espírito que nós vemos em Nietzsche. O cristianismo, ao contrário, vai trazer um outro centro, um outro paradigma de ser humano, e essa concepção vai determinar diretamente o seu modo de conhecimento. Por que estamos enfocando isso? Devemos relembrar que o ato criador de Deus, ao criar o ser humano como a sua imagem e semelhança, esse ato criador entende que o ser humano é revestido como Deus de pessoalidade, a imago Dei. E o núcleo dessa identidade passa pela vontade humana, isto é, o coração humano. James Smith, a partir de uma antropologia agostiniana, em Você é Aquilo que Ama, vai expressar aqui: nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comoção, o epicentro da pessoa humana. Dessa forma, James Smith vai dizer que, nesse modelo alternativo da pessoa humana, o centro de gravidade de nossa identidade fica localizada no coração, na região visceral de nossos anseios e desejos, na região mais profunda do cardio. Kierkegaard, em pós-escrito As Migalhas Filosóficas, vai desenvolver uma noção semelhante a partir da noção de pathos, ou paixão, como expressão mais essencial do caráter humano, sendo a fé identificada justamente com essa noção de pathos. O homem é, por essência, um ser apaixonado, cuja essência do conceito está na noção de interesse. A paixão é a expressão máxima da individualidade de um sujeito e sua maior realização se encontra na categoria religiosa. Kierkegaard escreve que toda paixão idealizante é a antecipação do eterno na existência, para que um existente exista. Portanto, nós temos aqui um modo de conhecimento de verdade inteiramente diferente daquele representado na modernidade, em resposta à pós-modernidade.
Podemos aqui diferenciar duas formas de saber. O filósofo judeu Martin Buber, ao conceituar dois tipos de atitude que o ser humano pode ter, palavras princípio que ele chama, ele denomina uma atitude como eu isso e a outra como eu tu. Essa atitude eu isso envolve a experiência. E isso do eu isso, designa o objeto, sujeito e objeto, com o qual nós relacionamos a partir da experiência. A gente experimenta um copo descartável, a gente experimenta para beber água, a gente experimenta um prato, a gente experimenta um microfone, essa garrafinha, que agora estou com sede. Isso é relação eu-isso. Relação objetual. Já a palavra princípio, eu-tu, envolve um outro tipo de atitude. Não é mais experiência, é uma relação. E essa relação tem uma forma sagrada. Nós experimentamos um modo de relação a quem dizemos tu, não uma experiência, porque a experiência é um distanciamento do tu. Quando a gente está com uma pessoa, a gente não experimenta isso como um objeto, a gente não objetifica essa pessoa. A gente experimenta ela como um tu, porque ela tem uma sacralidade. E essa é a nossa relação com o próprio Deus, porque Deus é o nosso tu absoluto. Assim, a encarnação da verdade nos aparece como uma pessoa de Cristo. E isso não implica dizer que não haja uma doutrina sobre essa pessoa, mas que o modo de se relacionar com essa doutrina não é a mesma da relação eu-isso, da relação de objeto. Esse é o novo modo de compreensão da verdade. A verdade absoluta é uma pessoa específica, Cristo, o Deus homem. E por isso o encontro com a verdade envolve a existência inteira, o conhecimento como forma de amor. Ele, Cristo é a verdade, pois Cristo é o rosto de Deus. E o centro do tu está no rosto. E o rosto de Deus é Cristo. Recordemos que o conhecimento da verdade científica leva em conta o conhecimento do eu com isso, ou aquilo sobre o qual nós exercemos poder. Não com um tu, uma pessoa que se põe diante de nós. E porém, se a verdade é uma pessoa absoluta, só encontramos essa verdade quando essa verdade nos encontra, a partir do milagre da conversão. Assim, no momento desse encontro, o homem não desvela a verdade somente, mas também vê a verdade sobre si mesmo e a essência de toda a realidade criada, pois Cristo é o Logos. Nesse sentido, conhecer a verdade de fato é ser conhecido pela verdade. Quando de fato olhamos para Cristo e não vemos mais um homem, um judeu do primeiro século, mas o próprio Deus encarnado, é o início do momento em que Deus nos conheceu. Pois, como eu disse no início, o conhecimento de Deus é criador. Quando Deus nos chama pelo nome e nos diz, eu o conheço, é, na verdade, o princípio de nossa identidade e de nossa pessoalidade. É o momento em que nós desvelamos a natureza de Deus e a nós mesmos. Nós somos enquanto Deus nos conhece. Bom, a partir dessas ideias, temos no cristianismo toda uma tradição voltada para a interioridade, para a vida interior. O desenvolvimento de uma vida oculta em Deus, de um homem interior, que vai se manifestar, por exemplo, em pensadores como Agostinho, Tomás de Kempis, mano, que ama Kempis aqui, né? Pascal e Kierkegaard. A verdade, fundamentalmente, em Kierkegaard, será apreendida em relação à interioridade. Trata-se de uma expressão daquilo como expressa aquele movimento que Agostinho diz em Confissões, de voltar-se para si mesmo e no encontro de si mesmo encontrar o próprio Deus, que não pode ser encontrado
na exterioridade e na dissipação da multiplicidade dos sentidos. Isso só pode ser mais entendido quando a gente entende a relação entre exterioridade e interioridade. A exterioridade compreende o mundo que é visto, aquilo que aparece. Para compreendê-la, tem um termo grego que vai nos facilitar essa compreensão, que é o termo estética, que vem da teoria da arte, enfim. Mas o termo grego, estética, significa aesthesis, que significa sensibilidade ou sensação. Kierkegaard, ao criar os 3 estágios da existência, o estágio ético, estético, ético e religioso, os 3 estágios que vai identificar como a existência humana se manifesta, definiu o estágio estético como esse indivíduo que vive na exterioridade. Benedito Nunes vai resumir esse conceito do sujeito esteta da seguinte forma. Nossa, estava atrasado aqui, peraí. Aqui. A estética é o domínio do temporal, do finito e da liberdade ilimitada. Predomina que o sentimento da existência como gozo, afirmação da personalidade, é então o poder exclusivo do homem, concedendo valor absoluto àquilo que é imediato, instantâneo e efêmero. O mundo e os homens, as coisas e os sentimentos constituem, para aquele que vive no estágio estético, aspectos equivalentes de uma mesma realidade mutável, extraordinariamente variada, sempre à disposição da sensibilidade. De experiência em experiência, liga-se o homem estético ao imediato. Concentra-se nas coisas fugazes para delas extrair expressões mais valiosas, que não se repetem nunca, e que, permanecendo na memória, sob a forma de lembranças, estimulam a imaginação a recriar o passado ou distender-se na expectativa permanente de novas expressões fugazes. Vivendo através da sensibilidade, o homem tenta fixar o eterno naquilo que é passageiro. Mas, por isso mesmo, o que há de eterno ou permanente não adquire nessa fase uma significação espiritual definitiva. Vocês viram a relação, como isso tem relação com o conceito, com a ideia de natureza, objeto, ser humano reduzido ao objeto, à natureza, a ideia própria de pós-modernidade, daquilo que está ligado com o tempo, daquilo que está sempre passando, é o homem esteta. É o homem que tenta captar a eternidade no tempo e vive no instante. Entendendo que instante é sempre essa categoria do presente. Ele está sempre passando de instante em instante, mas ele nunca consegue fixar o eterno, porque o eterno só se encontra numa pessoa, que é o Cristo. Recordemos que a cisão entre natureza e liberdade impulsiona o homem para reconhecer a sua essência na liberdade, mas ele se vê reduzido à natureza, já que ele não reconhece qualquer princípio que transcende ele, um princípio transcendente nele mesmo. Isso se explica porque ele ainda busca a si mesmo no que é exterior, na criação, na própria natureza. Para que ele possa encontrar a si mesmo e a própria liberdade, é como se ele devesse saltar sobre si mesmo para ver a si próprio de uma perspectiva mais elevada. Alguém não vai conhecer panoramicamente uma cidade se ele não se colocar acima dela, se não ir para um mirante para ver. Para encontrar esse princípio, não se pode acessar isso nas coisas que estão fora de nós. Deve-se entender, perceber que nós possuímos uma alma e assim adentrar a si mesmo e contemplá-la à luz de Deus no interior do próprio homem. Em outra obra, Doença até a Morte, Søren Kierkegaard define a identidade do ser humano como uma relação autorreferida com o poder que o estabeleceu. O que significa isso? O ser humano é em si uma dualidade de aspectos que a gente pode entender. Ele tem eternidade e tempo nele mesmo. Ele tem possibilidade
sonho, imaginação, e necessidade, dever, ele tem que cuidar das necessidades dele, animal e espiritual. É fácil reconhecer o princípio espiritual no ser humano, a razão humana, que não está nos animais. Ele é finito e ele é infinito. Enfim, uma dualidade de aspectos que são contidas no ser humano, que o consiste como um paradoxo, uma grande pergunta. A única forma de ele manter esse paradoxo sem cair em uma das partes e perder a outra e se adoecer em crises é encontrando aquele que estabeleceu esse paradoxo. Dizer que o ser humano é uma relação autorreferida, estabelecida por Deus, envolve dizer que o ser humano só encontra a verdade numa relação com o próprio Deus, reconhecida em si mesmo, mas não em si mesmo. E eu vou diferenciar isso mais tarde. Isso só pode ser mais distinguido quando compreendemos que, na ótica daquela razão autônoma e do poder, não é possível distinguir uma interioridade no ser humano, pois no paradigma do poder não há transcendência humana. O núcleo dessa vontade é o poder, isto é, o próprio ser humano. Como disse o filósofo Pascal, o homem ultrapassa infinitamente o homem. O próprio Nietzsche questiona a noção da interioridade da tradição cristã do Tomás de Kempis. Ele vai definir, na verdade, interioridade como alguém que simplesmente volta todos os seus instintos naturais, seus instintos do corpo, para si mesmo. Ele não supre e volta tudo isso para si mesmo. É exterioridade dentro de si mesmo. É isso, é um animal que não coloca isso para fora. É isso que é para Nietzsche. E tanto que Nietzsche define a interioridade, por exemplo, de Tomás de Kempis, uma doença. Mas é nesse princípio de interioridade que nós encontramos a ideia de humanidade. De modo que, sem a verdade, todo aquele princípio do poder que é próprio ao Pilatos, quando se aposta do ser humano, este passa a ambicionar o ideal de superação da própria humanidade, conforme a noção de super-homem, e perde a própria humanidade. O super-homem é um não-homem. Superar o humano é perder o humano. E aqui lembramos o próprio Pilatos ao se referir a Cristo. Eis o homem, pois Cristo não foi somente o Deus que se encarnou, mas o homem plenamente humano entre nós. Plenamente Deus, plenamente homem. Afirmação de credo. De credos apostólicos, né? Desse modo, entendemos a verdade sobre o homem. Encontrar a Deus é também encontrar a si mesmo. De modo que na tradição cristã, a verdade precisa ser aprendida com o coração, com o amor do ser humano direcionado plenamente a Deus. Toda a filosofia de Kierkegaard vai se voltar para essa noção. O tornar-se si mesmo como tornar-se cristão, o tornar-se cristão como tornar-se si mesmo. Desse modo, para Kierkegaard, realmente crer no Evangelho não envolve apenas a apropriação intelectual de uma verdade que é externa a nós, mas em tornar-se verdade na medida que nos apropriamos dessa verdade que está fora de nós. Portanto, remontando a ideia de união mística com Cristo, quando Cristo vem nos habitar-nos por meio do seu sacrifício, nossa existência é radicalmente transformada. Tornamo-nos pela união com a verdade, a partir da imitação de Cristo. A partir da imitação de Cristo, nós vamos nos transformando em verdade. Esse ideal se distingue radicalmente daquela outra noção que apresentei entre cisão entre liberdade e natureza. Essa separação leva o indivíduo a buscar a liberdade pela via da possibilidade. Ser livre é ser capaz de escolher, é ser capaz, é irresponsável pela escolha. Mas no momento que a gente escolhe uma coisa, a gente perde a liberdade. É o grande conflito que o existencialismo nos coloca. O dilema da escolha e a perda da liberdade. E a gente sempre entra nesse conflito
Porém, quando passamos a definir as coisas não mais pelo rompimento entre natureza e liberdade, mas conforme uma integração entre natureza e liberdade, na medida em que há um encontro com um princípio que transcende o próprio ser humano, aí nós podemos entender a própria passagem de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade aqui é vista de outra forma. Ela é a capacidade de atingir a nossa verdadeira natureza, ser habilitado a tal, na medida em que o ser humano ultrapassa a si mesmo. Como diz Pascal, ser escravo é ser escravo de si mesmo e de tudo aquilo que é menor que o ser humano. Mas ser livre é encontrar algo que é maior do que nós. De repente, distinguimos aqui como a gente pode ver a verdade em nosso interior, no coração. Compreendemos a verdade, a insuficiência de uma verdade intelectual. Entendemos a oposição entre verdade e poder temporal. Porém, como essa verdade pode se revelar em nosso interior quando dentro de nós habita aquele mesmo princípio que havia em Pilatos? E, além disso, parece que se a gente se voltar para nós mesmos, não poderia ser semelhante àquela ideia pós-moderna de voltar-se para si para entender que a verdade é aquilo que habita no nosso pensamento, naquilo que não está fora, naquilo que não está fora de nós, mas é aquilo que a gente crê. Será que é a mesma coisa? Na tradição cristã, aprendemos que existem dois movimentos que aparentemente parecem ser contrários. O de conhecer a si mesmo e o de esquecer a si mesmo. Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode unir essas duas coisas, conhecer a si mesmo e esquecer de si mesmo? Parece que são coisas totalmente diferentes, né? Como é que a gente pode entender que a verdade está fora de nós, mas ela é encontrada dentro de nós? Na fé cristã, compreendemos que Deus cria as coisas a partir do nada. A partir disso, concebe-se a ideia de que a nossa estrutura antropológica tem a ver com a ideia de que nós somos feitos a partir do nada, que a nulidade é a nossa essência. O filósofo judeu Filon de Alexandria, filósofo do primeiro século, já introduziu essa ideia de nulidade ao escrever que desde que é apenas quando conhece sua própria nulidade que a criatura poderá herdar a presença de seu Criador. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que vê o próprio vazio, conforme ele dirige não mais para as coisas sensíveis e terrenas, que também são vazias, mas para o interior de seu coração, quando ele entende que tem uma alma, quando encontra em seu coração não mais um valor próprio, mas o próprio nada, aí ele pode desvelar a luz de Deus dentro de seu interior. Até isso, os existencialistas do século XX, eles conseguiram descobriram que o nada é inerente a nós mesmos, o nada da essência humana. Mas os existencialistas propuseram que o nada fosse criador de si mesmo, como se o ser humano, nada sendo, pudesse dar uma forma a si mesmo. E o nada pode fazer alguma coisa? O nada pode criar algo? Essa é a grande mentira vital que Ernest Becker abordou em A Negação da Morte. É o homem querendo saltar do seu próprio abismo para dar um fundamento para si mesmo. O nada pode. Voltar-se para si mesmo, conhecer a si mesmo, é, na verdade, o grande exercício de descobrir a própria nulidade. Esse foi o exercício dos mestres cristãos como Agostinho, Pascal, Tomás de Kempis e Kierkegaard. Todos desenvolveram esse mesmo esforço. O que é encontrar a quietude do próprio coração diante de Deus, como demonstra Agostinho, senão se voltar para si mesmo e perceber o próprio vazio. Por isso, o conhecimento de si mesmo apenas pode levar para um único caminho autenticamente verdadeiro: o reconhecimento da própria nulidade, o próprio vazio. E como expressa Kierkegaard,
É na transparência de si mesmo que se vê o poder que nos criou. Isto é, só quando nós estamos esvaziados de nós mesmos e de qualquer outra coisa que Deus se reflete no nosso interior, na transparência do self. Imago Dei é exatamente isso. Quando entendemos que o ser humano é imagem, ele é imagem porque ele é um reflexo. Ele é um espelho. Tem aquela famosa música, né, que homem, o espelho, acho que é Anderson Freire, né? Mas vou explicar isso daí. O ser humano como um espelho identifica que, como um espelho, ele está refletindo uma realidade que está fora dele. Quando você se coloca diante de um espelho, o espelho nunca vai refletir ele mesmo, ele vai refletir aquilo que está fora dele. E ele só consegue refletir algo que está fora dele na transparência, porque se ele estiver embaçado, ele não vai refletir nada. Mas quando ele está transparente, limpo de si mesmo, limpo das coisas exteriores, ele vai refletir aquilo, o próprio Deus. É por isso que Kierkegaard fala de transparência do self. E se ele imagine essa ideia de um espelho que se reflete a si mesmo, um espelho refletindo um espelho. Já fizeram essa experiência? Esse reflexo mútuo de refletir o próprio conteúdo, de nunca encontrar o fim. O Nietzsche tem até a ideia daquela ideia de eterno retorno. É exatamente isso. Essa coisa de que você nunca chega a um fim, é a ideia do círculo. Você nunca chega ao sentido. É a ideia do vazio. É alguém tentando se refletir e não encontrando nenhum conteúdo, refletindo o seu próprio vazio. E é isso que a humanidade está representando na própria pós-modernidade, o reflexo. O homem é refletor. E esse reflexo é o reflexo do nada na realidade humana. E o ser humano, refletindo o seu próprio nada, ele nada reflete, ele só consome. Ele nunca traz nada. Por isso, conhecer a si mesmo leva ao autoesquecimento, à humildade. Pois é percebendo que nada somos, que nos colocamos em posição humilde diante do único que é. Do eu sou, do próprio Deus. Por isso que autoconhecimento leva a autoesquecimento. Diante dessa exposição, compreendemos que o encontro da verdade se dá no interior humano, no coração, quando este reconhece sua própria nulidade, se achega a Deus, se é algo para dar. Quando a gente se esvazia dos nossos conceitos, agendas, ideias e aceita a verdade do próprio Deus. Essa verdade, por sua vez, eu acabo esquecendo sempre de passar. Mas essa verdade, por sua vez, é o próprio paradoxo. Não se pode reduzir essa verdade ao objeto científico de estudo, às categorias temporais da racionalidade humana, pois a verdade, sendo eterna e espiritual, ela transcende a própria razão. É uma gota querendo abarcar o oceano. E essa grandeza se manifesta numa pessoa particular, que é Cristo. É o eterno se irrompendo no tempo. Aqui devemos observar que a verdade que a encarnação de Cristo é o paradoxo, justamente porque sua pessoa vincula aspectos distintos em oposição. A criatura e o Criador, a natureza divina e humana, o imóvel e o móvel. Ainda o Deus que morre. Isso não pode ser explicado pela razão. E nem como sua natureza divina e humana se vinculam. Kierkegaard dizia que a paixão sempre se dirige para o paradoxo. Aquele conceito que eu trouxe de Pathos em Kierkegaard. A paixão se dirige para o paradoxo. E quanto maior o paradoxo, maior é essa paixão. Logo, se nossa interioridade, em sua maior elevação, se reflete na paixão,
E a paixão tem como objeto o paradoxo. Cristo, como paradoxo absoluto, é a elevação da paixão e da interioridade humana. Dessa maneira, a fé é paraquíquica a paixão. Pela fé, recebemos aquilo que a razão não consegue abarcar, sendo a fé o interesse infinito por esse objeto da fé. Isso implica novamente dizer que não existe uma doutrina sobre essa pessoa, existe uma doutrina sobre essa verdade. Mas a acepção dessa doutrina leva em conta o ser humano como um ser existente e um crente em sua totalidade, não um intelectual, um cientista, um indivíduo querendo se apropriar do conteúdo da fé para os seus próprios interesses ou seus programas ideológicos, políticos ou a sua perspectiva. Diante disso, encontramos a verdade de Cristo em um mundo que o rejeita por um poder temporal. Talvez neste presente momento, nossos corações estejam até escurecidos com a falta da relevância da verdade no mundo diante da secularização crescente. Talvez no nosso mundo, a gente está revivendo esse princípio de Pilatos. Como é que a gente crê nessa verdade? Essa verdade que não vai afirmar sua força, mas que vai se esvaziar. Diante da propaganda, das mensagens políticas e ideológicas e das narrativas, tentando preencher o espaço da verdade, só existe uma única mensagem verdadeira. No mundo que coloca toda e qualquer outra mensagem como uma mentira vital. Cristo é a verdade, uma verdade que se esvazia humildemente para abrir o acesso dos homens ao reino de Deus. Mas a mentira vital consiste em abrir o caminho para o reino, o império da vontade humana, e para a negação da própria morte como expressão do poder e autonomia humana. Em um caminho da verdade, encontramos o autoesvaziamento, a imitação de Deus, o sacrifício por outros e a centralidade da vontade de Deus. No outro caminho, a autoafirmação, a criação de si mesmo, a destruição e o devoramento dos outros e a centralidade do homem. Em um caminho, contemplamos a cidade de Deus, com o amor a Deus e o desprezo de si mesmo. No outro, a cidade dos homens, onde há guerras e conflitos pelo trono de Deus. Em um caminho, há a verdade, no qual se une a natureza e a liberdade, a realidade criada e a incriada, e a nulidade da criação é preenchida pelo Espírito. Na mentira, vemos o rompimento entre a natureza e a liberdade, a separação entre criação e o Criador, e o vazio da criação devorando toda a realidade como um buraco negro. Assim, Cristo, ao cumprir a vontade de Deus e se tornar mediador entre o homem e Deus, essa mediação devemos entender que é um caminho, uma peregrinação, uma formação de um ser humano numa nova realidade. E é nesse caminho que Cristo nos convida para aprender de si mesmo. É no caminho que nós aprendemos a verdade. Só nos tornamos aprendizes da verdade ao se tornar discípulos do Mestre e envolver a nossa existência inteira nesse caminho. Porém, esse caminho implica em uma decisão radical. Cristo nos diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Como podemos então encontrar a verdade no mundo que nega a verdade? Negue-se a si mesmo e siga Cristo. Não há como seguir a Cristo sem passar pela morte de si mesmo. Esse foi o caminho que ele traçou, que Cristo traçou para si próprio. Rejeição, morte e ressurreição. Esse será o nosso. Não há como encontrar a verdade sem morrer para si mesmo. Se você não morrer, você não verá a Cristo. Se a semente não morre, ela não se torna nada. Você permanecerá sendo apenas um Pilatos a reafirmar seu poder na mentira vital que o nada pode dar forma a si mesmo.
Para concluir, finalmente, eu até peço perdão pelo atraso, gostaria de concluir abordando a reversão do princípio pós-moderno encarnado na Torre de Babel. Bom, a gente já fez a contraposição entre verdade e poder, a gente já bateu um pouquinho no Nietzsche aqui também, né? Agora, enfim, como é que a gente pode entender um princípio de oposição a esse princípio da Torre de Babel? Nas Escrituras encontramos um relato bíblico após a ressurreição de Jesus, no qual nós vemos a redenção de Cristo para a grande síndrome edipiana do poder temporal. É a reversão do poder da Torre de Babel, em cujo relato encontramos a dissolução e a divisão do indivíduo e da sociedade, isto é, as consequências do orgulho humano. Mas é no espírito de Pentecostes, o espírito pentecostal, em Atos 2, 1 a 11, que vemos essa reversão. Se na Torre de Babel os homens se dividem em diversas línguas enquanto buscam sua própria glória, no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, os homens, a partir de suas diversas línguas, diferenças culturais, estão falando a partir da sua própria língua sobre uma mesma coisa, as coisas maravilhosas que Deus fez. E eles entendem a partir dessas diferenças, eles entendem as outras línguas, porque elas estão falando da glória de Deus. Todas as culturas e línguas convergindo em Cristo. Essa é a mensagem de Pentecostes. É a redenção da pós-modernidade. Na medida que a grande variedade cultural não mais serve para a divisão, mas para revelar a multiforme graça de Deus. Quando todas as coisas estão falando da mesma coisa, é o princípio da cidade de Deus. Como podemos ter acesso a essa verdade? O caminho de Cristo é único. Negue-se a si mesmo e carregue sua cruz. Para encontrar a verdade, você deve morrer. Bom, vou fazer uma oração para concluir. Senhor, diante dessa mensagem, que o Senhor revele a interioridade de nosso coração, o nosso vazio, o vazio dos nossos planos, das nossas ideias, dos nossos sonhos e nossa vontade, que qualquer coisa que esteja fora da vontade, da agenda do Senhor dentro de nós, possa ser arrancado e que nós possamos ver a grande verdade de Cristo que se manifestou naquele corpo que foi aquele corpo ensanguentado, do corpo crucificado de Cristo, mas que ressuscitou, a verdade que é suficiente para nós nesse mundo, mesmo no mundo que continua te negando, Senhor. Que caminhando no deserto da peregrinação aqui no mundo, nós possamos resistir à tentação que o mal coloca dentro de nós, a tentação de estabelecer a nossa própria vontade, a nossa identidade, de estabelecer a nossa própria verdade a partir de nós mesmos. Nos livre dessa tentação, Senhor, de buscar a nós mesmos, mas que no caminho do deserto, da peregrinação, nós possamos esvaziar de nós mesmos e se tornar semelhantes a Cristo, pela imitação de Cristo. Em nome de Jesus, amém.